aqui, né? Esses vídeos que nós estamos fazendo. Pedindo socorro. Pedindo porque o que é que socorro nós podemos para fazer? o GOS. Ser atendido, ter um atendimento digno, que o Ministério Público venha ter conhecimento, que o hospital informe ao Ministério Público, é dever do hospital, que encaminha ele para Salvador o mais urgente possível, que ele tem que ir de ambulância, não de ônibus, como estão fazendo com Mas ele. no caso dele aí, que já está... como é? Já está Morto, né? Já está morto, está nas mãos de Deus. Acharam ele caído, né? Acharam ele caído, conversei com o pessoal. Assim diz o SAMU, né? Conversou, é um pessoal que vieram aqui que socorreram o Hugo, são pessoas boas, socorreram, falaram pra mim. São pessoas que me explicaram toda a situação, pedi para levar, pedi para socorrer. Ele só explicou para mim o seguinte, que agora vai depender da conduta do médico lá, né? Aí eu peguei e falei, eu apresento ele, vou com ele, acompanho ele, somos testemunhas. Isso aí não era para a família? Os filhos não tá nem aí, a mãe Você não é ontem. parente. Eu conversei com a Angelina ontem e ela falou que os filhos dela têm trabalho e não pode estar socorrendo o pai. Misericórdia de Jesus. Aí abandona a mãe, abandona o filho e Andrezinho, que é incapacitado. É o único. É o único que está aí correndo, não tem autonomia, a senhora sabe que não tem. Então nós que estamos vendo, presenciando a situação, nós temos que fazer alguma coisa. Eu sou sincera em falar aqui para o senhor promotor de justiça, para o senhor magistrado de justiça, que é a autoridade máxima da cidade. Prefiro levar um processo por pedir socorro para uma pessoa que está nessa situação do que por sonegação de socorro. Ontem à noite o pessoal da SAMU já falou que... o estado dele já era grave, né? Se o batimento dele... eu não sei explicar, eu estou tão nervosa, gente, e triste com essa situação. Ele poderia porque vir meu a óbito, esposo, né? ele adoeceu. Foi 8 anos de hospital. Nunca deixei meu esposo um dia no hospital sozinho. Eu nem na minha casa eu não ia mais. Os próprios que trabalham dentro do hospital, os antigos, sabem disso. Agora, um rapaz, né? Se eles quiserem me processar, pode processar. Se quiser processar, mas a gente tem que comprovar o abandono, né? Um rapaz doente que ontem eu liguei para a SAMU. Eu também liguei. Ela também pediu, né? Ligou. Andrezinho ligou, eles não foram. Não foram. Eu liguei, né? eles não deram importância. A senhora ligou também. Chegou né? lá e Góis não quis ir, eles largaram, não deram o soro. Mas... ameaçaram chamar a polícia, fizeram a Andrezinho assinar um documento. Segundo a Andrezinho, que eu não provo, eu não vi, né? Hoje eu entrei em contato com o SAMU, que era para ir lá no fórum, eu não aguentei ir porque eu estou travada devido aos pesos do meu filho. O Andrezinho queria ir, eles não deixou, né? Não deixou o Andrezinho ir, foi uma confusão que se Andrezinho ir, ia até bater em Andrezinho. Então o coitado está numa situação que na hora os problemas é tudo para ele tem que cuidar, ele tem que ajeitar, a mãe está na roça, não está nem aí. Aí veio ligar para mim tomar providência. Eu falei para ela, a mãe dele é a senhora que tem que tomar providência e os filhos. Mas o meu coração não deu para ver a situação dele naquela situação. Se a gente faz parte de uma associação para socorrer as pessoas, vejo que a responsabilidade é do hospital entrar em contato com o MP. Eles não deixam. Tudo deles é chamar a polícia, né? Não deixa a gente acompanhar, mas eu pedi para o SAMU colocar lá que, já que o irmão não tinha autonomia, não tinha ninguém dos parentes, que eu autorizava a fazer todos os procedimentos, que pudesse deixar que eu iria no Ministério Público, eu iria no magistrado, porque não eu posso ser processada por lutar por uma pessoa desprezada pela família, pela pessoa, né? desprezada pela família, não por omissão de socorro. Porque esse é dever do hospital, entrar em contato com o Ministério Público, ligar em Salvador, nem Andrezinho lá não, porque ele está sobre a responsabilidade do hospital. Não é e ele... também ele, no caso dele, era para ter uma assistência de um médico em casa, um enfermeiro. Lá vai de vez em quando. Agente de saúde. Não, mas quando eu fiz a filmagem lá, nunca teve. Nunca teve. Não. Falaram que ia ter não sei quando. Fabrício falou que ia ter não sei quando. E até hoje eu não vi nada. Então o hospital tem um dever. O hospital também deixou ele à míngua. Deixou à míngua. Então essa responsabilidade é do hospital. Eu fui até empurrada. Foi. Empurrada abaixo de uns 20 metros, porque não dava.
Agora para filmar. a senhora está aí com problema no braço, problema no joelho, Né? não foi tomada nenhuma providência, a senhora Não. entendeu? Agora eu vejo um absurdo isso aí. Por que o hospital, em vez de chamar a polícia, não liga, entra em contato, manda um e-mail para o Ministério Público, para o magistrado da cidade, alegando-se que a família não está tomando providência, tem uma pessoa que eles alegam insano, então a gente que tem que tomar providência... A gente vai deixar morrer? Que é a situação de Góis, né? É gravíssimo, ele vai morrer à míngua, isso não pode, gente. Nós estamos no século... Pelo que o pessoal Nós estamos em 2025, pelo amor de Deus, cadê? Não, para. Pelo que o pessoal da SAMU falou, no caso aí pode dizer que ele está morto. Porque se não tem mais como... Não acha veia, não acha nada, ele está desidratado, está no balão. A senhora precisa de ver a situação. Então, o que eu falo para a senhora? Se não informa o Ministério Público, não informa o magistrado, eles não têm como saber. Com certeza. Então, a gente não pode criticar a justiça. A gente tem que pegar e fazer as coisas para que a justiça tenha conhecimento. E quem tem que fazer isso é o hospital. E a família, né? E a família. Para o Ministério Público convocar a família para cuidar desse doente. Para cuidar, porque Andrezinho não tem condição de ficar em hospital cuidando de uma pessoa, porque se Andrezinho é insano, como o próprio hospital diz, que tem prova. Então, o que acontece? A família, filhos, se eles não têm condição de pagar uma cuidadora, a cada 15 dias tem que vir um para cuidar. Não é deixar o pai morrer à míngua, não, pelo amor de Deus. Tá à míngua. Agora nós temos que estar correndo aí, pelejando. Só eu melhorar, eu quero ir lá no fórum, conversar com o Ministério Público, conversar com o magistrado, explicar, se Deus não levar ele daqui para amanhã, né? Porque a situação dele, pelo que o SAMU falou, só Jesus na causa. E o hospital mas o SAMU socorreu, né? Socorreu. Através de quem? Que eu liguei lá, pedi, coloquei meu nome, autorizando todos os procedimentos, porque Andrezinho não tem discernimento para assinar. E eu me responsabilizaria. Posso sim responder um processo, irmã? Posso responder um processo por eu ter assinado, por eu ter autorizado. Não. A senhora entendeu? Você Mas podia levar um processo se você não socorresse. Agora você vê, ontem de noite eu liguei para a SAMU, você ligou, Andrezinho ligou. Não foram. Quando foram, foi depois que a senhora ligou. Aí foram lá e ainda fizeram ela assinar um documento que ele não queria. É porque lá já me conhece, o pessoal da SAMU, todo mundo me conhece. Aí hoje eu conversei com o pessoal atenderam ele. Levaram para o hospital, tá lá, não acharam veia, tá no balão, tá numa situação. Eu, sinceramente, eu tô tão ansiosa. Você não quer ir lá, não? Vamos nós três lá ver como é que tá. Eu não aguento. Entrar, a gente não vai entrar. Eu não aguento. Eu sou sincera. Você tem o telefone de lá para a gente ligar para saber como é que tá a situação? Hospital? Eu não tenho. Porque aquele telefone que eu tinha foi que eu mandei para a senhora, eles não estão nem atendendo. Mas eu vou passar lá, eu vou... Eu já fiz Agora entrar lá no quarto que ele está, eu não tenho natureza. Não tem não, porque o negócio tá feio. Porque depois que eu fiquei com meu esposo 8 anos... Eu penso assim, vamos deixar o médico tomar providência. Se o médico não tomar providência, com fé em Deus, eu vou tomar umas injeções hoje, ver se eu consigo dinheiro para comprar, que eu não tenho. Aí para mim melhorar e amanhã eu vou no Ministério Público reclamar se o hospital não toma. Mas amanhã o promotor não tem, não. Nem o assessor? Não, porque ele fica até quinta-feira, se ele morrer à míngua, aí é responsabilidade deles, não é nossa. Do hospital? Do hospital, porque o hospital tem que entrar em contato com o Ministério Público, tem que entrar em contato com o Salvador, não é Andrezinho, só não. Só Carinhanha que é desse jeito, mulher. O Salvador entra, o Guanambi entra, todos os lugares entram. Agora o negócio deles é só chamar a polícia? Os outros, para não descobrir a sujeira de lá de dentro do hospital. Não, para. Então, tá aqui... Não, eu nesses lugares eu considero parente porque eu conheço eles desde criança, né? E eu vou lá, vou representar. Falei mesmo, pode pedir pro SAMU colocar na ficha. Quando chegaram lá, que eles viram meu nome, trataram ele bem, né? Internaram, fizeram a medicação, acharam a veia dele. Porque desde ontem que era para eles ter levado, né? Porque se chegou lá... a situação dele já era grave. Tinha que ter tomado providência. A senhora já pensou se esse homem tivesse morrido de ontem para hoje? Sim. Se era grave, uma pessoa na situação desse homem dormir sozinho numa casa. Não, e a Andrezinha ia morrer. Ia morrer. Quando fosse no outro dia, estava morto. Porque a Andrezinha não pode dormir lá que ele cata a faca para matar. Né? Porque ele está delirando, ele está tendo crise de delírio.
A senhora entendeu? Então o bichinho fica pro lado de fora do portão vigiando. O coitado tá de zóio roxo. Agora não vem mãe, não vem filho, não Vê vem se a nada. família ficou sabendo desse fato que aconteceu ontem à noite. Eles podem saber agora por causa da filmagem que eles vão ver, que eu vou publicar, A né? senhora entendeu? E a gente ainda é errado. A família ainda quer processar a gente, porque a gente não é família. Porque estão querendo encobrir para proteger os filhos. A senhora entendeu? Mas a lei tá aí é para todos, é para ser cumprida. Porque eu não vou lá mentir, eu vou lá falar a verdade. Né? Né? Então tá aqui, né? É, o E estão coagindo Andrezinho. como Que é o se, nome se dele, sair menino? filmagem, Andrezinho pode ser até jogado pela janela do hospital. Como esqueci até o nome, que eu tô tão nervosa. Góis. O Góis, né? A situação ontem, o Andrezinho ligou para mim lá na rua desesperado, porque ligou para a SAMU não atendeu ele. Disse que se tivesse com o braço quebrado, se for mentira, é do Andrezinho. Não né? é nossa. Aí agora eu tenho um vídeo, eu mandei o vídeo para você, eu conversando também com tenho. o Góis, né? De lá da roça, eu conversando com Eu o Góis na também. casa dele, ele passando mal. E eu também tenho os áudios que eu conversei com o SAMU, tem tudo aí para Né? provar. Então, Aí eu já perdi até o rumo da conversa. porque a situação é grave demais, minha irmã. Aí a SAMU foi, depois que eu liguei, eles pediram que eu ligasse para um da família, mas que eu só tenho o telefone só do Andrezinho, e foi o que ligou desesperado, né? Aí eu desliguei, eu tenho como provar que eu gravei a conversa toda minha, mais o rapaz da SAMU, o médico, né? Porque hoje tudo você tem que ter prova. Eu não gravei o que eu conversei com o SAMU Eu gravei. hoje, porque eu tava com o meu telefone, conversei. Aí, expliquei. agora, o que Graças a aconteceu? Deus, eles colocou na ficha. O que aconteceu? Eles vieram. Quando chegou lá, falou para o Andrezinho, que eu tenho um áudio também, que o estado dele era grave, mas ele disse que ele não ia para o hospital. Se uma pessoa no estado dele não queria ir para o hospital, eu acho porque deve ser maltratado dentro do hospital. É trauma que ele já pegou, porque fica sozinho, como aconteceu. O Góis falou que não vai para aquele hospital, porque aquilo é um inferno e que lá é um açougue. Então, E a senhora viu a maneira que o Hugo foi tratado também. Então a gente tem essa situação que a gente até, eu não sei. Então, aí se era grave, que viu que ele estava não deram morrendo, nem para ele, foi tinha, injusto. tinha que dar, eu não sei, essa área eu até que eu não sei, mas eu acho que foi uma missão de socorro também. Se viu que o caso dele era grave. Porque ele não quis ir, porque deve ser que ele não se sente bem lá dentro, alguma coisa tem. Tem. Aí agora não deram remédio, não fizeram nada. Ainda fizeram a Andrezinha assinar. A Andrezinha não tem autonomia para assinar nada. Hoje era que hora, mais ou menos? Hoje era o quê? Umas 12? 11 horas, 11 e pouco. Eu conversei com o SAMU, expliquei. O SAMU falou que a gente puder fazer, a gente está fazendo. E quem abriu a porta lá? Andrezinho. Ah, o Andrezinho estava lá. Tava, Pois é. coitado. Ele mulher. tinha que ter filmado na hora que o pessoal chegou e o rapaz lá no chão, né? Ele tinha que ter filmado tudo para ter prova. Mas E o medo da polícia, mulher, o coitado, ele é interditado, ele tem medo de ser preso. A senhora vê que falando em polícia, Andrezinho ele fala, eu sou interditado, eu vou ser preso. Então eu entendo a parte gente, dele. eu tô rindo aqui, é de nervoso. Veio a mulher, Então, eu não dormi. Tá aí a Carinhanha, Bahia, cadê o Maviel? Cadê o diretor que é Rose Azevedo. Cadê, como é que chama o outro diretor? Romeu Viana. Que não entra em contato com o Ministério Público, não entra em contato com o Salvador para E por socorrer que esse que a homem. Rosa também, a Rose, que é diretora, ela também não entrou em contato com o Ministério Público contando a situação para socorrer. Então, estamos aqui em Carinhanha, Bahia. Eu moro na roça, mas aí eu vim ver, mas todos os dias quando eu aqui. cheguei aqui, já tinham levado ele para o hospital, que ela aqui
ligou hoje de novo, pediu socorro. Conversei com o Né? pessoal do Pela SAMU família, lá ele dentro da morria casa. lá, quando ia achar, já estava morto. Conversei com o SAMU lá dentro da casa, eles me explicaram sobre o batimento.